Boa noite, igreja. Graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor. Espero que você esteja com o coração com expectativa de receber algo da parte do Senhor, que as promessas de Deus sejam renovadas no teu coração. Aproveite aí que você está com a sua família, quem está reunido. Abraça aí seu cônjuge, seus filhos. Agradeça a Deus pela vida deles e vamos celebrar o Senhor e nos alegrar, porque Ele é bom, Ele nos redimiu, nos libertou para o seu reino do seu amor. Amém? Aleluia. Vamos celebrar? Tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, em Ti. Aleluia. Ah, Deus. Nós te adoramos, Senhor, porque somente Tu és digno da nossa adoração.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Somente tu és, Senhor, sobre todas as coisas. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, tu és forte, ó Deus. Toda honra, toda glória ao teu nome, Senhor. Ah, Deus, e mesmo assim, mesmo, Senhor, na sua imensurável grandeza, Senhor, o Senhor olhou por nós, olhou para nós e quis nos resgatar, Jesus. Nós queremos lembrar, Senhor, nesse dia, daquilo que o Senhor fez por nós, ó Deus. Lembrar das tuas promessas que se renovam hoje, Senhor. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. E crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, e ele só perguntou, e em alta voz gritou, Eli, lama sabachthani.
mas ele não reclamou, não. Ele só perguntou. E as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, Deus. Comece a confessar isso aí no seu lugar. Ah, Jesus, nós te louvamos, Pai. Ah, Senhor, porque mesmo sem merecer, mesmo não sermos, Senhor, dignos do seu sangue, o Senhor se derramou por amor a nós, ó Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor ressuscitou e em Ti está a nossa esperança, Senhor. Em Ti está a nossa esperança, Senhor. Em Ti está a nossa esperança, Senhor. Ah, Senhor, a Tua promessa é fiel e verdadeira. Nós iremos nos agarrar a isso, Jesus, e permanecer na Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, assim como o Senhor partiu o pão, Senhor, e pediu para que lembrássemos, Senhor, da Tua morte e da Tua ressurreição, Deus, nós lembramos hoje, Senhor, de tudo que o Senhor fez, Senhor, por nós, naquela cruz, naquele Calvário, Jesus. Mas nós nos alegramos, Senhor, porque a sexta-feira veio, mas o domingo chegou também, Senhor. Ah, Senhor, obrigado a Deus, porque o Senhor nos remiu por Teu sangue precioso, Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Foi na cruz,
podemos nos alegrar e celebrar, porque o Senhor pagou alto preço por nós. Nada além do sangue de Jesus. Ah, Senhor, nós te celebramos, nós te bendizemos, Senhor. Abra tua boca, querido, começa a dizer palavras de gratidão ao Senhor. Ah, porque nós estamos aqui reunidos em cada uma das nossas casas, mas em um só pensamento, em um só objetivo, de exaltar o nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Tu és o Rei. O Senhor venceu. O Senhor venceu. Embora, Senhor, passamos aqui, Deus, tribulações, o Senhor disse para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. O Senhor venceu a morte. Ah, Senhor, nós te bendizemos. Nós te bendizemos hoje eternamente, porque o Senhor venceu. Aleluia. 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 Amém, irmãos? A graça e a paz. Mas aí, mais uma vez, um alimento para você estando na sua casa. Antes de começar a palavra, eu queria falar duas coisas. Primeiro, que o que nós estamos fazendo não é um culto. Eu sei que nós usamos aí a nomenclatura, um culto online, mas na verdade culto somos nós reunidos. Nós não estamos fazendo um culto de fato. O que nós estamos fazendo é gravamos um louvor, gravamos uma palavra para você, de modo que você possa assistir na sua casa, mas isso não é um culto. Na verdade, nós sempre dizemos, você sempre ouviu isso de nós, que você buscar a Deus na sua casa você não está participando de um culto. E eu reitero que não é um culto. Você está se alimentando. Tanto que nós estamos sentindo falta desse culto, de nós podermos estarmos juntos, reunidos, buscando a face de Deus. E eu creio que em nome de Jesus logo poderemos. É o nosso clamor. Então, não é um culto, de fato. Mas é um alimento que nós estamos ministrando a você de forma online. A segunda coisa é a respeito da ceia. Alguns se perguntam, pastor, vai ter ceia? Vamos fazer ceia online? Não, irmão, não tem ceia online. Repito, é presencial, é nós estarmos juntos, reunidos. Eu cheguei a ver igrejas que dizem assim, olha, vamos fazer ceia drive-thru, né? Você passa na porta da igreja e alguém vai estar te entregando o cálice e o pão. Não faz o menor sentido bíblico isso, não tem sentido. A questão da ceia é nós nos reunirmos. Toda vez que nós nos reunirmos em nome do Senhor. Se nós não estamos reunidos, não há sentido, né, na questão da ceia. Pastor, mas e eu e a minha família, nós podemos fazer a ceia? Toda a minha casa é convertida, temos aqui 3, 4 pessoas. Não, até você poderia. Mas nós entendemos que agora é muito mais um momento de nós clamarmos a Deus por um arrependimento para que os cultos voltem. Você, por exemplo, que é o único convertido da sua casa, não é possível você ministrar a ceia, porque a ceia não é você que se serve, é outra pessoa servindo a você, é um dos sinais da ceia, né? Então não se faz possível. Então nós entendemos aí que nós devemos muito mais orar, nos arrepender, clamar a Deus pela volta dos cultos, para que as coisas voltem de certa forma ao normal, mas o Senhor tem dito para nós de forma clara para nós nos arrependermos. Então, que essa seja aí a minha e a sua oração nesses dias. Amém? Vamos orar? Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, momento da palavra. Pai, nós sabemos o quanto nós somos pequenos, mas nós reconhecemos um Deus grandioso que nós seguimos. Nós pedimos que a sua presença se manifeste, a tua graça sobre as nossas vidas. Nos dá a compreensão. Pai, que nesse domingo de Páscoa nós possamos celebrar a redenção do Senhor, possamos celebrar uma vida diferente, uma nova vida, assim como foi em relação ao êxodo do povo de Israel. Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam realmente voltados ao Senhor, que toda pedra que venha impedir de ter revelação, que toda pedra que venha impedir de nós termos um crescimento espiritual, o Senhor venha a remover em nome de Jesus. Que a graça que está sobre as nossas vidas não seja vã, que nós possamos em nome de Jesus dar um bom fruto para te glorificar, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, como eu disse, domingo de Páscoa, hoje eu quero falar um pouco
a respeito da obra de Cristo, né, da obra da cruz, daquilo que foi feito por mim e por você. E nós cremos que, por mais que não estejamos juntos, podemos aí celebrar a Páscoa. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, vamos falar aqui a respeito da ressurreição, o momento da ressurreição de Jesus. Algo que marcou a nossa história, né, a nossa vida após a ressurreição de Cristo. O mundo não foi mais o mesmo. Marcos 16, verso 1, pega a sua Bíblia aí na sua casa, Marcos 16, verso 1, nós vamos ler juntos. Amém? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E entrando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá vereis como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Aqui nós vemos que logo após a crucificação, o Senhor foi colocado no sepulcro, nesse túmulo, que não é como os nossos cemitérios, mas era como se fosse uma espécie de caverna, onde o corpo era colocado. E aqui nós vemos que Maria Madalena, as mulheres reunidas aqui, as Marias, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, elas se reuniram e foram comprar os aromas. A crença judaica antigamente, a questão de contagem dos dias, ela terminava às 18 horas, né, antigamente. Então, naquela época, o sábado, vamos dizer assim, iria até às 6 horas da tarde, ou da noite, como alguns falam. E a partir dali começaria o domingo, e o domingo terminaria às 18 horas do outro dia. Então o sábado eles não compravam nada, não faziam absolutamente nada, porque era o dia do descanso. Mas a Bíblia diz aqui que elas compraram alguns aromas, e logo no primeiro dia de manhã, que era o domingo, elas foram ao túmulo. Ou seja, provavelmente elas compraram esses aromas no que nós chamamos hoje do sábado, após as 6 horas, que para eles naquela época já seria o domingo. Então aí a Bíblia diz que ao amanhecer, que já seria o domingo de manhã, elas foram ao encontro do túmulo para embalsamar o corpo de Cristo. E elas, no caminho, elas foram indagando: olha, como que nós vamos chegar lá e nós vamos remover a pedra? Como que nós vamos tirar a pedra? A pedra é muito grande, é algo que nós não vamos conseguir fazer. Então, ao chegar lá, elas se depararam com a pedra já removida. E o que essa pedra removida, qual é o símbolo dessa pedra removida? O que ela nos passa? É que Cristo havia ressuscitado, o túmulo estava vazio, a pedra foi removida e o túmulo estava vazio, ele ressuscitou, né? Por mais que a sexta-feira foi uma sexta-feira de sofrimento, foi uma sexta-feira de dor, uma sexta-feira de angústia, chegou o domingo, ele ressuscitou, vivo está, né? E nós podemos hoje desfrutar disso e celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte. Nós podemos desfrutar isso, é o nosso tempo de celebrarmos a Páscoa. E nós vemos aqui que essa pedra, como representação da ressurreição, nós vemos também que podemos olhar para as nossas vidas de uma forma, como que eu posso dizer, que as pedras do nosso coração também começaram a ser removidas. A ressurreição de Cristo, ela não só demonstra o que Jesus fez em relação a vencer a morte, mas o que Ele fez em nossas vidas. Nós celebramos a Páscoa e podemos hoje celebrar como novas criaturas pelo que Jesus fez.
pela sua ressurreição. Nós olhamos hoje que fomos justificados, fomos regenerados, nova criatura nós somos, tudo se fez novo sobre as nossas vidas. Nós podemos celebrar a Jesus, porque algo novo foi feito, algo completamente diferente, algo que nós não éramos capazes, de forma alguma, de realizar. Essas mulheres, elas foram ao encontro, encontraram a pedra removida, e tiveram aí um grande susto. Agora, para nós, olhando para as nossas vidas, vamos, como eu disse, vamos tentar colocar a pedra do nosso interior, mais do que a pedra que tampava o sepulcro e ali estava guardando o corpo de Jesus. É fato que o Senhor removeu também muitas pedras do nosso coração. A ressurreição de Jesus, ela trabalhou diretamente em nossas vidas. Ela fez com que nós nascêssemos de novo, e começou aí um processo de transformação, um processo de mudança, de santificação, de realmente para que pudéssemos voltar a praticarmos e vivermos de acordo com o que Deus disse lá em Gênesis, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por mais que houvéssemos caído, ainda não perdemos a imagem e semelhança de Deus. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem caído, ele não vive de acordo, ele não expressa essa imagem. E essa transformação, essa regeneração, justificação, todo esse processo da cruz, ele nos leva a começarmos a viver de acordo com o que Cristo fez por mim e por você. Eu não sei você, mas quando eu me lembro da Páscoa, me lembra muitas vezes, eu me lembro como eu era e do que Jesus fez. A Páscoa, quando se remete ao Antigo Testamento, falando lá do povo judeu, fala da saída do povo de Israel do Egito. Ou seja, a celebração da Páscoa vai falar de uma nova vida. Vocês não vivem mais no Egito, vocês não são mais escravos de Faraó, agora vocês vivem para Deus. É uma mudança completamente, é uma grande mudança do que vivíamos. E a obra da cruz sobre nós, a nossa Páscoa, né? Nós podemos celebrar e ver também que a grande mudança que Jesus fez sobre as nossas vidas. Uma mudança muito grande. Agora eu vejo essas mulheres chegando ansiosas, como que eu vou remover a pedra? E agora? Nós estamos indo para lá, mas não pensamos nisso, a pedra, o que vai acontecer? Não vamos conseguir entrar, não vamos conseguir fazer o que deveríamos fazer, porque elas compraram tudo, e mulher é organizada, elas queriam fazer tudo bem feito para glorificar a Deus, né? Normalmente mulher é organizada. E elas tiveram uma resposta sobrenatural. A pedra que elas não conseguiriam remover, Deus foi e removeu. O que quer dizer isso nas nossas vidas? Algumas pedras do nosso interior, que se fazia impossível pelo nosso poder, que se fazia impossível pelas nossas forças, serem removidas, serem movimentadas. A pedra do orgulho, a pedra de sair dessa vida do pecado, elas são pedras impossíveis de serem retiradas pelas nossas forças. Seria necessário para a pedra do nosso coração endurecido, para o nosso coração que realmente não amava Deus, para o nosso coração que era um coração dominado pelo pecado, um coração impuro. Só Cristo poderia remover essa pedra do nosso interior. Mais importante do que remover aquela pedra daquele sepulcro, foi as pedras do nosso interior que começaram a ser removidas e mudadas. A pedra do orgulho, tanta coisa que Deus começou a mudar no nosso interior, não que nós ainda não venhamos a tropeçar no orgulho e em tantas outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, mas nós vivemos agora, podemos viver diferente. Estamos num processo de transformação, é um tropeço essas coisas em nossas vidas. Então a verdade é que se você está me ouvindo agora e ainda não teve um encontro com Cristo, você fica aí se remoendo, nossa, eu queria mudar, eu queria ser alguém diferente, eu queria ser alguém melhor, eu queria ser um marido melhor, eu me acho um marido tão ruim, eu me acho uma filha ruim, nossa, eu sinto às vezes um peso do que as coisas que eu faço eu não consigo mudar. Eu quero dizer para você, você não consegue mesmo. Você precisa desfrutar da obra de Cristo, da morte, da ressurreição dele, porque se você acreditar nisso, pedras no seu interior começarão a ser removidas.
O Senhor vai começar a trabalhar no seu interior. Na verdade, você vai nascer de novo. Isso é maravilhoso. Você vai nascer de novo, uma nova criatura será feita. Então, perdão. Na medida disso, de que nós cremos, na medida que nós nos voltamos para Deus, as pedras começam a ser removidas dentro de nós. E eu não sei você, há tantas coisas para serem transformadas no meu interior, tantas coisas para serem movidas. Às vezes você fica aí pensando com você mesmo: nossa, eu queria ser mais, como que eu posso dizer, contínuo nas coisas, eu queria começar e terminar aquilo que eu faço. Por muitas vezes você começa as coisas e não termina, e você se pergunta: nossa Deus, por que eu sou desse jeito? Eu queria ter uma mudança. Aí você olha para Cristo, para a obra que Ele fez, porque a ressurreição de Cristo, ela veio para vencer todas essas coisas, vencer o pecado que habita em nós, vencer o mal que foi feito sobre as nossas vidas de uma forma geral. Então nós podemos hoje desfrutar disso, dessa transformação. Clame ao Senhor. Às vezes eu vou falar de algumas pedras que Deus começou a remover em nós, ter uma mudança, mas com certeza você vai achar outras. Você vai lembrar de algumas que são particulares suas, que fala: nossa, isso aqui Deus começou a mover na minha vida e eu comecei a ser alguém diferente, pela graça de Deus. Então a primeira pedra que eu quero falar para você, que Deus começou a mover no nosso interior, é a pedra da incredulidade. Aqui nós vemos que elas estavam a caminho e elas ficaram assim, como que eu posso dizer, incrédulas. O que Jesus havia dito tantas vezes para esses discípulos? Que seria necessário Ele morrer e ressuscitar. Seria necessário, haveria de acontecer. Quantas e quantas vezes você vê Jesus repreendendo eles por causa da fé? Eles por muitas vezes não compreendiam o que Jesus falava e faziam uma confusão. O Senhor falava: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele falava: meu Deus, eu não trouxe o pão. E agora? Eu não trouxe o pão. Nós vemos aí que o Senhor repreendeu eles na questão da fé, na questão de expulsar um demônio de um jovem. E eles não conseguiram. Nós vemos a questão do barco, que o Senhor disse que eles teriam que ter fé. Então nós olhamos para a nossa vida e nós percebemos que a incredulidade é uma das coisas que o Senhor começou a mudar no nosso interior. Assim como também na vida dessas mulheres. Nós olhamos, tenta entrar comigo como essas mulheres estavam pensando. A morte era algo que estava visível a elas. Estava claro, nítido. Elas foram, viram Jesus ser crucificado, viram Jesus ser sepultado. Então elas olharam somente, elas só tinham crença naquilo que elas viam. Elas esqueceram completamente do que Jesus disse para ela: olha, eu morrerei e ressuscitarei. Não, elas ficaram com os olhos fitos naquilo que estava acontecendo, e aquilo formou a crença delas. A fé não é o que nós vemos. A fé é a certeza naquilo que Cristo disse, naquilo que Deus disse. Então nós, por muitas vezes, nós somos assim, como essas mulheres. Elas não foram para encontrar um Cristo ressurreto. Elas foram para encontrar um Jesus ainda morto. Porque elas duvidaram no interior delas. Elas não lembravam, não acreditavam, não achariam que aquilo seria possível. E elas foram para encontrar um Jesus morto. E nós olhamos e vemos que os fariseus, até eles mesmos se lembraram do que Jesus disse. Olha, Ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia. Coloquem guardas lá, na porta do sepulcro, para que os discípulos não venham roubar o corpo e dizer que Ele ressuscitou. Os ímpios, vamos dizer assim, se lembraram do que Jesus disse. Mas os apóstolos e essas mulheres ficaram somente naquilo que viram. Eu pergunto para você: você está vivendo só pelo que você vê? Você tem vivido somente pela circunstância? Você tem olhado tudo que nós estamos vivendo hoje e a sua certeza é em cima das circunstâncias? Porque quando nós, após a ressurreição de Cristo, o que o Senhor começou a mudar no nosso interior é a questão da fé. Nós não tínhamos como crer
O Senhor nos deu o dom da fé. O Senhor abriu os nossos olhos. Pastor, eu duvido muitas vezes, é verdade. Nós precisamos melhorar muito e crescer nessa questão. Mas o que eu quero falar para você, em relação à pedra da incredulidade, é que a partir da ressurreição de Cristo, e quando Ele nasceu no seu interior aí, que você nasceu de novo, que você percebeu toda a obra de Jesus, fé foi colocada em você. Você pôde crer por causa da obra de Cristo. Nós não conseguiríamos crer em Deus sem essa obra. Nós não éramos judeus, somos gentios, nós não poderíamos crer de fato. Então, nós vemos que a pedra da incredulidade começou a ser removida de nós. Aí nós olhamos as nossas vidas hoje. Nós devemos andar em cima do que Cristo fez. Se Ele começou a remover a pedra da incredulidade do nosso coração, através da sua ressurreição, nós não podemos viver como se Ele não tivesse feito essa obra. Quando você olha toda essa situação que nós temos vivido hoje, quando você olha a economia, quando você olha esse vírus, nós não podemos ser um povo que vive apavorado. Ah, pastor, mas é preocupante. Mas nós devemos acreditar e orar e buscar a face de Deus. Nós devemos olhar para Ele e falar assim: aquele que morreu e ressuscitou, aquele que controla os céus, aquele que controla a terra, aquele que é todo poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. Eu acredito nele independente do que eu vejo. Eu acredito nele independente do que eu ouço desse mundo. A minha fé não está pautada naquilo que os meus olhos conseguem alcançar. É diferente. Eu tenho certeza no Deus Todo-Poderoso, certeza absoluta em quem Ele é, no que Ele faz. Nós vemos aqui em Hebreus, capítulo 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Nós não dependemos do que vemos, nós não vimos o Cristo ressurreto com os nossos olhos naturais, mas no nosso espírito nós sabemos que Ele morreu e ressuscitou, e que tudo aquilo que está escrito é verdade, é um fato consumado, e nós acreditamos. Isso é fé. O mundo vai dizer para você: é mentira, Ele não ressuscitou. Essa semana alguém me indagou na internet dizendo que Jesus não havia ressuscitado, né? Porque eu entrei num site comentando, falando a respeito de que Jesus disse que viriam epidemias. Ele falou: Jesus não falou nada porque Ele morreu. Eu falei, Ele disse antes de morrer, mas depois de morto Ele ressuscitou. As pessoas não conseguem acreditar que Ele ressuscitou, porque é baseado a fé no que vê. Aí essas mulheres, aqui de início, elas não contaram para ninguém o que viram. Logo depois, Jesus apareceu novamente para Maria Madalena, e ela foi e contou para os discípulos. E o que eles disseram? Eles não acreditaram nelas. Não acreditou em Maria Madalena. Aí nós vemos que o Senhor apareceu ali para Tomé, e Tomé disse: eu preciso tocar aí as chagas, preciso ver que está furado mesmo aí, que aconteceu algo, que é Jesus mesmo ressurreto. Eu preciso tocar nas feridas dele. Nós temos que deixar de ser como Tomé, porque a obra da cruz, a ressurreição de Jesus, ela nos deu fé. Ela colocou no nosso coração algo que nós não tínhamos, uma crença verdadeira em um Deus vivo e poderoso. Você pode estar aí angustiado, você pode estar aí como essas mulheres ao caminho do sepulcro, né? E agora, como que vai ser? Eu estou passando por uma situação que eu não estou conseguindo acreditar, mas saiba que o Deus que removeu a pedra do sepulcro também remove a pedra da incredulidade do seu coração. Há mais do que a obra ali de arrancar aquela pedra, ele está mudando o nosso interior, Ele está trabalhando em nós. Quando nós lembramos da obra da cruz, da Páscoa, da ressurreição de Cristo, nós lembramos do que Ele fez por nós e o que isso acarretou em nossas vidas. Uma celebração de uma nova vida, um momento diferente, uma mudança no nosso interior. Então por isso nós podemos aí, em nome de Jesus, acreditar em tudo que Ele fez por nós. As pedras que nos separam do milagre são as pedras do nosso interior. As pedras que nos separam de ver algo diferente,
de viver algo diferente, são as pedras do nosso interior. Quando Jesus ele falava a respeito de fé, ele falava, olha, ele falou, se você disser a esse monte, se você tiver fé e disser a esse monte, sai daqui e vai para lá, ele irá. É claro que o Senhor estava dizendo de forma simbólica, não vamos orar para um monte sair daqui e ir para lá, mas ele estava dizendo que o impossível, se você acreditar em mim, o impossível, ele começa a acontecer na sua vida. O que é impossível para você hoje? O que é impossível de acontecer? O que é impossível de você viver? O que os seus olhos não conseguem ver e de modo natural você não vê mesmo? O que é? Tem algo na sua vida dessa forma que os seus olhos naturais não conseguem perceber? Que quando você olha você se torna alguém mais angustiado, porque os seus olhos só veem tristeza, os seus olhos só veem morte? É isso? Então, peça ao Senhor, Senhor, remova mais uma vez, mais um pouco, a pedra da incredulidade do meu coração, me transforma, Senhor, segundo a sua imagem e semelhança, não me permita ser domado pela incredulidade, eu quero andar por fé, porque a obra da cruz, o que Jesus fez por nós, a morte e a ressurreição, nos leva a crer, a viver pela fé. Nós não somos mais aquele povo que estava morto dos nossos pecados, nós fomos vivificados, e esse vivificado inclui uma fé poderosa, uma fé operante, uma fé que não só de palavras, mas uma fé que é praticada no dia a dia, mediante as circunstâncias difíceis da vida. Eu vou dizer uma coisa para você, é nesse momento, como igreja, que nós precisamos demonstrar a nossa fé. O que nós estamos vivendo no mundo, o que nós estamos vivendo como igreja, não podemos cultuar. Olha que ponto chegamos, eu nunca pensei que teria isso no Brasil, independente da circunstância. Nós não podemos cultuar, não podemos estar juntos. É o momento que você precisa olhar para o que Cristo fez e ter fé, mas uma fé prática. Uma fé onde você desenvolve aí na sua casa buscando ao Senhor. Uma fé que quando você vê as notícias, você não fica realmente assim angustiado, mas você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Fé, é hora de você exercer a sua fé, é hora de você orar muito. Quem tem fé, ora. Todo aquele que é incrédulo, entenda uma coisa, sabe qual é um sinal de incredulidade? É alguém que não ora. Todo aquele que é incrédulo, ele não ora. Todo aquele que está com fé, ele ora. Pastor, eu estou sem fé, mas estou orando. Acredite, Deus ele vai mudando o seu coração na medida que você se dispõe a orar. Porque quem ora está dizendo, eu não posso remover essa pedra. Senhor, faça alguma coisa. E o Senhor fará em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A segunda pedra que eu quero falar para você, que o Senhor começou a remover do nosso interior, através da sua obra de ressurreição, foi a pedra do medo. E nós vemos aqui essas mulheres ficaram tomadas do medo. Elas ficaram com medo de não conseguir tirar a pedra. Chegando lá, o que aconteceu? Elas viram os dois anjos, e elas ficaram tomadas de medo pelos anjos. Eu não sei você, mas eu nunca vi um anjo. E eu não sei como seria a minha reação. Eu também não vou criticá-las. Porque às vezes tem gente que já vai dormir e para apagar a luz e ir até o quarto já tem medo. Acha que está passando um vulto dentro de casa. Já tem pânico. Imagina você ver um anjo ali com toda a glória que Deus colocou sobre ele ali, o brilho, né, de alguém que Deus fez. Você imagina você encontrar alguém assim? Parado ali na sua frente, falando com você. Elas ficaram com medo de ter encontrado eles, ficaram com medo de ter ouvido o que ele disse, e ficaram com medo de falar, de fazer a ordem que ele mandou. Ele disse assim, vai e fala aos outros. No verso 8 diz assim, e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e medo, e nada disseram a ninguém. Elas ficaram com tanto medo que não falaram nada para ninguém. Depois Jesus apareceu para Maria Madalena, você pode ler isso
tanto em Lucas 24 como em João 20, que você vai ver que são as mesmas histórias, né? Cada uma mostrando um pouco mais. E você vai perceber que o medo tomou conta. Nós éramos, antes de nos convertermos, dominados pelo medo. O medo de tantos medos que dominam a vida do homem. A Bíblia diz 365 vezes: não temas. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Como que você está nesses dias? O medo tem tomado conta de você a ponto de você não conseguir ter o controle de si mesmo? Porque eu vou falar uma coisa para você. Aqui é uma consequência. A falta de fé, ela vai gerar medo. A falta de fé, porque o medo é um sinônimo de uma insegurança. O medo, ele se manifesta sobre nós, nosso interior, na verdade, vem de dentro de nós, quando nós percebemos que não conseguimos ter o controle sobre algum assunto, ou de algo que vem sobre nós, que nós não temos o poder de conseguir mudar a situação. Então é fato que aquele que vive sem fé, ele terá medo. Medo em qualquer área da sua vida. Eu sei que Deus colocou uma certa medida de medo dentro de nós, que até serve como uma proteção. Você, por exemplo, você tem medo de colocar a mão nos fios da eletricidade, porque você sabe que vai tomar choque. Eu não estou falando desse tipo de medo, não é isso. Mas estou falando de algo que te deixa desequilibrado no seu interior, que deixa você completamente dominado por aquilo que acontece. Agora, qual é o maior medo do homem? E acredite, o ímpio, ele sente esse medo. Eu sentia, não sei você, se você tem essa clareza, mas eu lembro da minha vida antes, dos medos que eu tinha nesse sentido. O medo de não conseguir agradar a Deus, o medo do inferno, o medo de não ser salvo. Eu me lembro que a minha mãe chegava para mim e falava: filho, vão chegar no dia do juízo, né? E vai ter uma balança diante de você lá, e Deus vai colocar as coisas boas que você fez de um lado, e do outro lado as coisas ruins, e na medida que aonde pesar mais é para onde você vai, então você tem que fazer coisas boas. E nós vemos que o homem, na sua maioria, a questão da religião, ela fala para nós fazermos o bem como sentido de tentar agradar a Deus, de tentar satisfazer o coração de Deus. E eu me lembro que toda vez que eu fazia algo de errado, a minha mãe falava: vai para a balança isso aí. Minha mãe sempre me ensinou dessa forma, porque foi a forma que ela aprendeu. Mas nós vemos que a obra de Jesus, ele tirou esse medo, porque na verdade era uma pedra que nós nunca conseguiríamos remover. Era uma coisa que nunca seria capaz de ser feita pelos nossos braços. Não importa quantas coisas boas nós venhamos a fazer. Às vezes você conhece alguém que não conheceu a Cristo, mas você fala: não, ele é bonzinho, ele é um bom marido, né? Ele é trabalhador, não sei o quê. Então ele tem boas obras, ele faz coisas boas e ele será aceito diante de Deus. Não, ninguém é aceito diante de Deus se não for pela obra de Cristo, se não for pela fé em Cristo Jesus, na morte e na ressurreição, pela expiação dos nossos pecados. Se você não acreditar nisso, é fato que não importa quantos atos de bondade que você faça, a Bíblia diz que são trapos de imundícia, não servem para nada os nossos atos de bondade sem Cristo. Por outro lado, nós que agora somos nascidos de novo, tivemos um encontro com Cristo, a Bíblia nos chama a ter boas obras, para expressar aquele que nos fez nascer de novo. A obra da cruz, a morte e a ressurreição de Jesus, remove a pedra do medo de não ser aceito por Deus. Algumas pessoas, elas acham que Deus nos livrou do inferno. Acredite, o inferno foi uma das consequências que Deus nos livrou. Deus se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou. Deus se deu por nós, para que nós fôssemos livres dele mesmo. Como assim, pastor? Da ira de Deus. Porque a ira de Deus sobre o ímpio lançará ele no inferno e no fogo eterno. O que Deus fez foi nos livrar dele mesmo. É estranho dizer isso para você, mas o que Deus nos livrou foi da sua própria
ira. A ira de Deus foi colocada sobre Jesus. Algumas pessoas pensam, não, ele me livrou do inferno. O inferno foi uma consequência de ter te livrado da ira dele. Então a obra de Deus foi remover essa pedra que nós não conseguiríamos remover de forma alguma, de agradar a Deus, de sermos aceitos diante do Senhor. Nós somos às vezes pessoas que somos tomados por todo tipo de medo. Tem tanta coisa que a gente teme, e que Deus nos dê a graça de acreditar nele e não viver sobre o medo. Mas nós devemos ser pessoas que hoje não precisamos mais temer. Se você entregou sua vida para Cristo, se você nasceu de novo, você não precisa temer o fato de não ser aceito diante de Deus. Pastor, então eu posso viver de qualquer forma? Não. Quem é nascido de novo não consegue viver de qualquer forma. Quem é nascido de novo, ele procura ter uma vida para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus. A pedra do medo de não ser aceito, de não agradar a Deus, Cristo Jesus removeu, e hoje isso mudou. E nós vemos aqui que elas não tiveram coragem, essas mulheres, elas não tiveram coragem de falar aquilo que o anjo falou. Eu vou falar uma coisa para você. Uma outra coisa que você não pode ter é medo de viver o Evangelho como ele é. Porque o medo, ele começa a mexer, seja qual for o medo, com o nosso raciocínio lógico. O medo tira, por muitas vezes, a nossa capacidade de ter um raciocínio lógico das coisas. Por isso que o medo, ele chega a cegar. E o Evangelho, ele não é lógico, o Evangelho é loucura para o mundo. É difícil você falar para alguém que é, como eu disse, trabalhador, bom marido, cuida bem da esposa, dizer para ele que isso não muda o fato dele ser pecador, ele não será salvo. Isso não muda absolutamente nada sem Cristo. E nós, por muitas vezes, fazemos como essas mulheres. Olha, o anjo lá mandou a gente falar para os outros, e eu não vou falar porque eles vão achar que eu sou louco. E por medo de pensar o que vão pensar de mim, nós não falamos aquilo que deveria ser dito. Mas o Evangelho é loucura, sim, e nós temos que viver de forma louca. Temos que ser loucos diante desse mundo, loucos diante do mundo, dizendo para eles que aquilo que eles vivem não é normal, e o modo que eles vivem não é normal. Nós vivemos um tempo onde, acredite, nós devemos pregar mais do que nunca, porque o Senhor está dizendo de forma clara: se arrependam. Uma das coisas que a Páscoa nos mostra é que nós devemos nos arrepender. Sim, nos arrepender, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou. Agora, eu não sei como você tem vivido, se você tem vivido com medo de expressar esse Evangelho que é loucura para o mundo. Não, eu não quero viver dessa forma. Eu não ligo se o mundo vai dizer que eu sou louco, ou se eu não serei aceito. Não me importa. O importante é que eu sei da verdade da cruz, que o meu Senhor ressuscitou. E não importa o que falarão de mim, se vão me chamar de louco, porque eu quero viver dessa forma louca mesmo, glorificando o nome do Pai. A terceira pedra que eu quero falar com vocês, que a obra da cruz, ela removeu, mexeu no nosso interior, é a pedra da percepção errada, causada pela dor. Abra comigo em João capítulo 20, vai falar do mesmo assunto, mas com um pouco mais de riqueza no texto, um pouco mais de detalhes. João capítulo 20. Verso 13. Aqui é na mesma situação onde as mulheres estavam lá de encontro. Tendo eles lhe perguntado, aqui está falando do anjo, perguntaram para elas: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Você vê que mesmo o anjo conversando com ela, não passou pela cabeça dela que Jesus poderia ter ressuscitado. Tendo dito isso, voltou-se para trás
e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela estava sofrendo tanto, tão angustiada, tão focada naquilo que os olhos delas, somente naquilo que os olhos viam, e a dor de não conseguir ver o corpo ali. Poxa vida, já crucificaram, mataram e agora levo o corpo, eu não posso nem cuidar do corpo do meu Senhor, que dor que eu estou sentindo. Aí continua, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procura? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, que eu o levarei. O Senhor falou com ela. Ela estava tão angustiada que não reconheceu o Senhor, e ela achou que Jesus era o jardineiro. Disse-lhe Jesus: Maria. Aqui no original, o Maria está em diminutivo, Mariazinha, com carinho. Era algo que Jesus falava com ela. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Você percebe que, na medida que Cristo falou com ela, parece que toda aquela dor que ela estava sentindo, que cegava ela teve os olhos abertos. Você percebe como que nós, por muitas vezes, somos assim, dominados por uma dor do passado? Somos: mas aconteceu isso comigo lá atrás, mas não sei lá, mas você não sabe o que fizeram comigo lá em 1900 e caixa-prego e bolinha. Não, mas o fulano, eu não consigo ir na igreja porque o fulano lá atrás falou um negócio comigo e não sei o que. É aquele irmão que... Não dá para viver assim. Não dá. Não dá para viver baseado nas nossas dores. O que Cristo fez conosco é mudar. Nós vemos em 2 Coríntios, abra comigo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Olha o que o Senhor disse: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que já se fizeram novas. Então o Senhor estava dizendo que para nós, a partir da morte e ressurreição de Cristo, quando nós tivemos esse encontro com Ele, as coisas do passado já se foram. Que Ele não vai viver, não vai ter um relacionamento conosco baseado em lembranças do que nós fizemos. E nós também, todavia, não devemos ter o nosso relacionamento com Ele baseado nas coisas do nosso passado. Não há o menor sentido vivermos nessa bolha, nisso que nos prende. Se nós vivermos angustiados assim com coisas do passado, nós estamos tentando colocar uma pedra que o Senhor já veio começar a remover. Tem coisas no seu interior que ainda geram angústia em você? Lembre-se que a obra de ressurreição de Cristo, ela veio para mudar isso, te fazer uma nova criatura. Ei, você nasceu de novo. Nasceu de novo. É como se estivesse começando a contar há pouco tempo. Quantos tempos você tem de convertido? Você tem 2 anos? É como se o Senhor estivesse começando a contar, você tem 2 anos de idade. Quanto tempo tem de convertido? 10, 8, 7 anos? Não sei quanto tempo você tem ao certo, mas o Senhor está dizendo, é aqui que começa a contar a sua história, porque esse passado acabou, tudo agora é novo. E quando o Senhor se fala novo, é de fato uma novidade de vida. Você vive de forma diferente. Não vive baseado nas dores. As dores não podem decidir o nosso dia. As dores não podem decidir quem nós somos. As dores não podem decidir o que queremos ou o que vai ser do nosso dia amanhã. Nós não podemos fazer assim. Muitas vezes a nossa leitura dentro da dor, ela é uma leitura cega. Ela é uma percepção errada das situações. Nós não podemos deixar que a dor domine os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos segue a ponto de nós não conseguirmos ver Jesus na nossa vida. Sabe o que nós precisamos? Se você está assim hoje, com algum sentimento que é algo que tem prendido você precisa que Ele fale ao seu coração, para que os seus olhos sejam abertos, assim como o de Maria Madalena foi aberto. Ela falou: Senhor, é Ti, não é o jardineiro.
Por muitas vezes nós temos percepções erradas de Jesus por causa disso. Nós vemos Jesus de forma errada, vemos ele aí como, alguns veem Jesus como um militante político, alguns veem Jesus somente como um Papai Noel que vai dar o que ele quer. Ele tem uma visão errada de Deus. Mas quando o Senhor fala conosco, os nossos olhos são abertos e nós temos clareza de quem Ele é de fato, um Cristo ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia. Você pode estar sofrendo com angústia, coisas que só você sabe o tamanho da sua dor. Você pode estar numa sexta-feira angustiante, mas se você procurar falar com o Senhor e Ele falará ao seu coração através da palavra, você pode ter certeza, os seus olhos serão abertos e você poderá dizer: Rabone, meu mestre, aquele que me direciona, aquele que cuida da minha vida, aquele que é o meu Senhor, vivo está, ressurreto. A cegueira espiritual nos faz esquecer que Jesus ressuscitou e vivo está. Às vezes nós falamos de Jesus como se ele ainda estivesse morto. Falamos das grandes obras, os grandes feitos, e ele curou um paralítico, nossa, e ele colocou a mão no leproso, e fez tantas coisas. Mas nós temos que lembrar que o principal foi a morte e ressurreição, porque tudo que ele fez de curar os enfermos e fazer tantas coisas, não teria sido nada, absolutamente nada, se ele para nós, se ele não tivesse ressuscitado, morto e ressurreto. Ele ressuscitou e nós podemos ver um Jesus ressurreto. Não faça uma imagem errada de Cristo, veja o Jesus que ressuscitou. E por último, tem tantas pedras que Deus movendo no nosso interior, mas eu queria falar da pedra da morte. Essa pedra era o símbolo de que havia um morto ali dentro, e que se essa pedra foi removida, porque algo aconteceu ali. A pedra ser removida mostra que Jesus venceu a morte, e nós podemos desfrutar disso também. Nós vivemos e desfrutamos a vitória da cruz. O Senhor venceu a morte, e nós também podemos desfrutar disso e desfrutaremos. A morte foi vencida sobre as nossas vidas. 1 Coríntios 15, abre aí comigo, primeira carta aos Coríntios 15, dos 54 ao 55, diz assim: quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Então nós vimos aqui que quando esse corpo aqui passar, nós receberemos aí um novo corpo, e o pecado não, aliás, a morte não terá poder sobre nós, porque o salário do pecado é a morte. Nós receberíamos esse salário, mas Cristo recebeu. O Senhor Jesus venceu a morte, e por isso para nós a morte não é um fim. Nós não morremos, nós dormimos e acordamos com o Senhor. Maria Madalena, ao olhar Jesus, ela achava que ali tinha acabado. Os discípulos acharam que tinha acabado. Os discípulos foram voltar a ter a vida que eles tinham. Alguns ficaram chorando, outros voltaram a pescar. Eles acharam que tudo tinha acabado, porque a morte, ela dá essa sensação de que realmente acabou, que é o fim. Mas nós sabemos, para nós que estamos em Cristo Jesus, o poder da morte de realmente nos acabar com tudo, de nós foi retirado. Para nós a morte, na verdade, ela é uma bênção, ela é a libertação desse corpo, porque nós teremos aí um corpo glorificado e viveremos com o Senhor na eternidade, glorificando o teu santo nome. Você crê nisso? Há algo que o Senhor quer nos levar a acreditar sempre: o poder da sua ressurreição na obra da cruz. Eu acredito
piamente o que Jesus fez na sua obra consumada. Então, concluindo, olhando tudo isso, a obra de remover a pedra que mostra que ele ressuscitou, não foi simplesmente uma pedra, mais do que isso, ele removeu as pedras do nosso interior, as pedras da incredulidade do nosso interior. O Senhor foi removendo, o Senhor foi mudando, e hoje nós podemos desfrutar da sua ressurreição, porque nós não somos mais os mesmos. Pedras foram removidas e estão sendo movidas no nosso interior. Por isso nós podemos agradecer ao Senhor, amém? Vamos louvar o nome de Deus. Feche seus olhos, fique em pé aí na sua casa. Pai, hoje é domingo de Páscoa. Nós te agradecemos porque nós podemos nos achegar ao Senhor. O medo de não ser aceito pelo Senhor, Pai, Cristo removeu de nós. A incredulidade de ter os olhos fechados como os ímpios têm, de não conseguir acreditar num Deus que morreu por nós, Cristo ressurreto removeu essa pedra do nosso interior e nós podemos acreditar no Senhor. É verdade que por muitas vezes nós duvidamos em várias coisas, mas algo que nós não duvidamos é que o Senhor ressuscitou e vivo está, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem trabalhado cada vez mais no nosso interior e nos transformado, de modo que as dores não venham a ser definição para quem nós somos. Nós te louvamos por isso, Pai, e obrigado, porque o Senhor venceu a morte, e nós sabemos que aqui não é um fim para nós. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos estrangeiros aqui, e um dia, Senhor, nós estaremos com o Senhor, nós estaremos contigo, Pai, vivendo pela eternidade, desfrutando de quem Tu és, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma semana abençoada para você.